Olá, tudo bem? Átila Campos, diretor do CC Mind. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre a terapia com Mindfulness, um programa ou um curso de Mindfulness, redução do estresse. Vamos supor que você esteja tratando a sua ansiedade, esteja na psicoterapia, esteja com a medicação também, ou então a depressão, ou burnout, ou estresse. Mas vamos supor que você esteja tratando a sua ansiedade, você quer uma terapia com mindfulness, um tratamento complementar para o que você já está fazendo. Você sabe que essa terapia ela eleva muito a sua qualidade a qualidade das terapêuticas que você está fazendo e a chance de você ter resultado, ter um sucesso muito grande dentro do seu tratamento multidisciplinar da ansiedade. Então, é, na realidade, o que é que a gente vai fazer quando você entra dentro de um programa de atenção plena? Aumentar a quantidade, o nível de atenção plena ou de mindfulness. Mindfulness é um estado mental de estar consciente ao que está acontecendo aqui e agora. Quando nós estamos com a mente ansiosa, com a mente estressada, nossa mente, nossa atenção, ela funciona ou no futuro ou no passado. A gente esquece de estar no momento presente. Quando nós, então, desenvolvemos essa capacidade de estar no momento presente, de olhar para as coisas que estão acontecendo no aqui e agora, isso acontece, faz duas coisas com nossa mente e com o nosso corpo. Primeiro, que as preocupações diminuem, que você não está nessa viagem mental de expectativas, de anseios ou de trazendo coisas do passado. A segundo, a sua fisiologia, o seu organismo, ele começa a funcionar em um estado maior de relaxamento. Então, a gente aumenta o nível de atenção plena como? Através de meditações ou práticas formais, através de práticas ou meditações que a gente olha a partir do ponto de vista da atenção plena ao tomar banho, ao comer, ao caminhar, fazendo as coisas simples e repetitivas do dia a dia. E a terceira forma é a gente desenvolvendo essas habilidades mentais com o passar do tempo, com o passar dessas 6 semanas ou 6 encontros. Aqui no CC Mind eu costumo fazer um curso, um programa de 6 encontros, é uma vez por semana, onde a gente se encontra 1 hora e meia. A gente vai discutir algumas meditações. Essas meditações elas são importantes porque as características do modo mental consciente elas são mais perceptíveis e apreendidas quando a gente medita. Então, a meditação é uma ferramenta para você desenvolver a atenção plena, mas não só elas. A gente vai então, você entra no programa e a gente vai para a primeira semana, ou foco e consciência. Então, na primeira aula, a gente vai desenvolver um equilíbrio atencional, que chama de regulação da atenção. Desenvolver foco e consciência. Sua atenção vai ficar mais concentrada. Então você, por exemplo, vai conseguir ler um livro e conseguir entender o que leu naquele livro. Sua mente não vai ficar presa aos anseios, expectativas do futuro e às coisas do passado. Você vai conseguir trazer a sua mente mais para o momento presente, para o desenvolvimento dessas habilidades atencional. Então, quando eu então consigo enxergar melhor as situações do meu dia a dia que me causam estresse, como é que eu me comporto diante dessa situação? Por exemplo, você está ansioso, você provavelmente fuma demais. Ah, eu estou ansioso por quê? Porque eu não dormi direito por conta daquilo, por conta de alguma desavença no trabalho, e agora ou eu posso escolher entre fumar e comer um doce, por exemplo. Então, essa nova forma de olhar para as situações, ela vai te trazer escolhas que você vai se distanciar dos comportamentos ou ações nocivos à sua saúde física e à sua saúde mental. E aí, terminou a aula com essas premissas, né? A gente vai treinar essas premissas, as meditações. Eu vou dizer como é que a gente faz as meditações em casa. Você vai ter tarefa de casa. Vai ter 6 dias para praticar tanto as meditações quanto essas premissas, olhar as situações que te fazem ansioso ou estressado agora com com essa nova bagagem mental. Então a gente vai fazer semana 2, descubra a diferença entre os modos fazer e ser,
como isso afeta o seu bem-estar. Na realidade, quando a gente desperta a atenção plena, a gente desperta um modo mental chamado de modo C, o modo consciente. O modo de piloto automático, é importante você ter consciência de como é que você funciona nesse modo piloto automático. Geralmente nos traz consequências destrutivas da nossa saúde mental e física. Agora a gente vai aprender uma nova forma, um novo idioma, né? Mindfulness seria um idioma, para você então sair desse modo piloto automático, o modo fazedor de coisa, para o modo C, o modo mais consciente. Na realidade, entenda que a gente não vai deixar de sair de funcionar do modo fazer. A gente vai apenas conseguir transitar entre essas duas dimensões mentais com mais facilidade. E essa é uma nova mentalidade, onde traz premissas que estão relacionadas à nossa experiência interna, emoções, pensamentos, sensações, ações e falas. Então, no primeiro momento, a gente desenvolve a atenção e a regulação atencional. Mas essa atenção, ela não é nua, não é crua. Ela tem uma qualidade mental específica. A qualidade da nossa atenção, ela é curiosa, ela é julgadora. É uma qualidade de atenção aberta, acolhedora. Então, isso é um mindset. Isso é uma nova mentalidade que no começo pode ser estranho. Então eu começo a conhecer esses modos mentais e eu começo a perceber as características dele. Eu começo através do que eu tenho no meu dia a dia, eu consigo estabelecer uma associação entre essas características do que eu estou aprendendo com a situação que me causa estresse e ansiedade. Então aí a partir daí eu posso lidar com essa situação de uma forma diferente. Então sabendo disso, você vai ter facilidade em acessar esse modo mental. Na semana 3, então a gente entra na semana 3 para explorar agora a nossa experiência interna através dos pensamentos, das preocupações. Quando a gente tem ansiedade, a gente se preocupa muito e tem muitas expectativas. A gente vai desenvolver estratégias para lidar com essas preocupações do dia a dia na semana 3. Lembra, é uma premissa, um conceito-chave, uma técnica para você desenvolver a atenção. No caso aqui, a gente vai desenvolver o que se chama uma perspectiva de desapego, desapegada dos pensamentos. Entender que os pensamentos são eventos mentais, que a gente pode se desagarrar dele, deixá-los ir, e aí depois investigá-los quando a gente estiver mais tranquilo. Essa é a ideia fundamental desse módulo. Na semana, então, 4, a gente vai falar sobre as emoções. Quando você está com raiva, quando você está triste, quando você está angustiada, como é que você se comporta, como é que você fala com o outro, qual o peso dessa emoção ela influenciar seu comportamento e seu modo de ser quando você está influenciado sobre ela. Então a gente vai entender que essas emoções elas causam desconfortos, a gente vai acolher esse desconforto. E a gente vai entender que as emoções elas passam e com esse mecanismo de aceitação é testemunhar, é reconhecer. Ela vai começando a perder a força do que ela tem sobre as nossas decisões. A gente consegue dar um espaço para essas emoções serem vivenciadas. Então esse é o que se chama de regulação emocional. Aí então, a gente tem um tipo de pensamento, que é que a gente vai trabalhar nesse Semana 5, que é aqueles pensamentos em que eu me culpo muito, eu fico triste pelas minhas falhas, pelos meus erros, de não ser reconhecido, principalmente quando sou uma pessoa ansiosa. Eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de não ser reconhecido, eu tenho medo de não conseguir fazer aquilo porque eu posso entrar numa crise e me afastar e fugir daquele meu desafio. Esses são relacionados a pensamentos de autocrítica. Isso aí está relacionado a um componente essencial de uma habilidade do Mindfulness que é a autocompaixão. Então a gente vai entender que ser ansioso, estar ansioso em determinado momento faz parte. Muitas pessoas passam por isso, têm dificuldades quando estão ansiosas. Muitas pessoas dão branco ou falham em provas quando estão muito ansiosas, porque o racional não consegue vir. Isso faz parte da humanidade compartilhada. Mas como é que a gente lida com esses pensamentos? Eu preciso me dar autobondade, preciso dormir melhor, preciso ver o que é que eu necessito. Então a autocompaixão ela vai fazer com que a gente olhe melhor
olhe mais para as nossas necessidades. Se eu consigo fazer isso comigo, eu consigo então fazer isso com o outro. Por isso que nessa aula 5, semana 5, a gente trabalha também a comunicação, porque eu consigo desenvolver essa capacidade de simpatizar, de reconhecer as minhas necessidades, as necessidades dos outros, os desejos dos outros, e eu consigo então entrar em consenso. Eu entro em consenso, eu consigo ser menos ansioso, eu consigo fazer minhas atividades e superar os meus desafios com mais facilidade. Então, na sexta aula, lembre-se que de um encontro para outro existem 6 dias. Nesses 6 dias a gente vai trabalhar práticas, estratégias que estejam ligados a essa dimensão, a essa dificuldade ou a essa habilidade, que vocês vão tentar ver isso, praticar isso no seu dia a dia. Então é bem vivencial o nosso curso. Na semana 6 a gente vai aplicar essas habilidades que a gente aprendeu de regulação atencional, regulação emocional, ou seja, gestão das emoções, de lidar com os pensamentos, da compaixão, da autocompaixão, da comunicação dentro das situações do dia a dia. Como é que a gente usa isso dentro das situações do dia a dia? Então, muito provavelmente, você praticando as técnicas, remodelando o seu cérebro, já que o mindfulness é todo um processo de neuroplasticidade, você muito provavelmente vai estar com essas habilidades mais afloradas no nosso último encontro e vai conseguir, então, reduzir os seus sintomas de ansiedade, a intensidade e a frequência de suas crises de ansiedade, ou crise de estresse, ou crise de enxaqueca. Seja lá o que for, o incômodo que for que você esteja trazendo ao fazer o curso de atenção plena. Então, pois bem, esse vídeo eu falei sobre o que você aprende com essas transformações que você vai ter dentro de um curso de atenção plena. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários se você já fez algum curso, se você praticou. Lembrando essa diferença, né? Que as meditações, a atenção plena é um estado mental que ela é favorecido, desenvolvido pelas meditações e outras práticas e estratégias. Não vamos confundir as coisas. Deixa no comentário qualquer dúvida que você tiver. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.